Oh, glória. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalônicos, capítulo de número 1, e o versículo de número 3, seguimos a leitura. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 3. Capítulo 1, versículo de número 3. Seguimos a leitura em nome de Jesus. Eu estava sentado aqui, irmãos, e quando a nossa coordenadora, a nossa dirigente Auricéia, ela pegou o microfone e disse que ela estava vendo meu esposo. Ela estava vibrando. Ela estava falando tudo praticamente, foi confirmação de Deus através da boca desta mulher que sente a presença de Deus e sempre fez a obra do Senhor com temor e tremor. Então, quando ela estava falando disso, pronto, ela vai pregar agora. Oh, glória, amém, amém, louvado seja o teu nome, amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor e vamos falar hoje sobre algo muito importante, que é algumas características de uma igreja. 2 Tessalonicenses 1, a partir do 3, tá bom? Versículo 3. Amém? Vamos ler então o que diz assim. Sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para os outros. Esse nome caridade aqui, querido, ele também pode ser em algumas versões amor, tá bom? O 4 diz: de maneira que nós mesmo nos gloriemos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, aleluia, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem aos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, as quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Dê glória. Pode ser também glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Oh, aleluia. Queridos, como eu tinha dito agora há pouco, eu estava sentado ali no meu lugarzinho e a gente vê que Deus vai confirmando dentro da palavra, tanto da nossa coordenadora que pegou o microfone e também falou sobre a obediência, sobre estar na presença de Deus, fazer a sua obra, cumprindo com o seu ir. E da mesma forma a nossa dirigente Aurinha e conselheiras dos jovens da UMAPRAB, não é? Então, isso é muito bom, irmão, porque confirma para cada um de nós que somos pregadores, que apregamos a palavra de Deus, que trabalhamos em buscar o conhecimento não da minha parte, mas sim da parte de Deus, para poder passar para a igreja entender o que Deus vai falar com ela. E eu gostaria muito que os irmãos entendessem um pouco dessa história, um pouco desta carta, dessa segunda carta aos Tessalonicenses de Paulo a esta igreja, e que vocês venham entender a importância, irmão, de estar firme e forte na obra do Senhor, e também, mesmo em meio às perseguições, continuar com a sua fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se
Espera, então continua ligado no céu, porque Deus vai te deixar apto a entender que a igreja, que a obra é forte e firme para a tua edificação, e que naquele grande dia Deus, Ele não vai contar com os covardes. Eu vou repetir, Deus, Ele não conta com os covardes. Glória a Deus. Os covardes que ficam para trás, os covardes que recuam, os covardes que decidam. Lembra daquela passagem lá de quando Jesus estava falando sobre o reino de Deus? Jesus estava pregando sobre o reino de Deus. E quando Jesus começou a falar palavras pesadas, palavras que para aquele povo era muito dura, o povo começou a andar para trás. Os covardes começaram a deixar Jesus, porque eles viam Jesus como político, é assim, meu irmão. Eles viam Jesus como um homem que poderia dar comida, que poderiam resolver a fome, que poderiam resolver a parte de enfermidade, a parte de salvação, mas eles não queriam ver Jesus como um filho de Deus. E quando Jesus começou a pregar sobre o reino de Deus, ele disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Os covardes olharam para ele e disseram: não, esse aí não vou seguir, essa palavra está muito forte. Peraí, pão da vida, o que veio do céu, esse é o filho de Deus? Não, peraí, deixa eu sair, porque segundo os historiadores, segundo os doutores, para nós, o Deus, o Messias que é para vir, é para sentar no trono, como Davi sentou, como Salomão sentou. Só que não, Jesus, ele veio para mostrar a humildade, o amor, o perdão e quebrar todos os estigmas. Sabe como? Levantando a mulher do fluxo de sangue, dando perdão ao adúltero, voltando ao céu a enxergar. Jesus, ele veio como um homem simples e humilde, e não foi isso que eles esperaram de Jesus. Não foi isso. Aí começaram a abandonar Jesus, saindo ali: não quero seguir esse Jesus não, porque esse Jesus está pregando uma coisa que é muito dura. Só que ficaram 12, meus irmãos, 12 que olharam para Jesus e disseram: esse é o Messias, esse é o Filho de Deus. Aí naquele exato momento Jesus não disse: ei, fica aqui um pouquinho, para, covardes, voltem, seus covardes. Não, Jesus disse, olhou para aquela multidão abandonando Jesus, virou para os 12 e disse: e vocês também não querem ir não? Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus não precisa de mim nem de você. É verdade, Jesus. Jesus não precisa de mim e de você. É eu e você que precisa de Jesus. E aqueles 12 que estavam lá, meu coordenador, olharam para Jesus, olharam para um lado, para o outro e disseram, aí engatou na pedra, cheio do Espírito Santo de Deus, olhou para Jesus e disse: para onde iremos se só tu tem palavra de vida eterna? Cadê os verdadeiros adoradores aqui? Cadê os que querem seguir a Jesus? Cadê os que querem pegar no arado e não soltar? Só que não. Siga Jesus que tem vida e vida em abundância. É Ele que vai te levar para o céu, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É Jesus o caminho. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. Queridos, eu escolhi essa palavra hoje porque ela vem nos mostrar algo tão importante na nossa vida ministerial. E para nós entendermos sobre esse assunto, é importante dizer que os Tessalônicos, eles tinham vários problemas nos seus ministérios. A igreja já existia com problemas, ok? Tessalônica não era um lugar fácil. Ele não era um lugar fácil para ser cristão. Lá na terra de Tessalônicos, a igreja cresceu com conflitos. A igreja cresceu através de conflitos internos. Aí eu queria que você voltasse um pouquinho lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos 17. E veja o interessante, porque essa cidade era tão afetada por cima de conflitos, em cima de conflitos.
E a partir do versículo 1, ela vai dizer assim: e passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalonicenses, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Entenda que essa palavra disputar não é briga, tá bom? E não é disputar nada com relação à religiosidade. Paulo estava discutindo com ele, falando acerca do Evangelho, e eles falando acerca do Corão, acerca do Velho Testamento. Entendam isso, ok? Então, seguindo essa leitura, ele diz o seguinte: expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizendo ele é o Cristo. E alguns deles, vejam o conflito agora, tá bom, irmão? Dentro da igreja. E alguns deles cresciam e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucos mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tornaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e, ajuntando o povo, alvoraçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuraram-lhes para junto do povo. Olha para aqui. No capítulo 1 de Tessalonicenses, ou melhor, de Atos dos Apóstolos, até o versículo de número 9, Paulo, ele, após passar em 2 cidades, entenda a geografia, ele estava em Antípolis e também em Apolônia. Essas 2 cidades, elas se encontravam no meio, e Tessalonicenses se encontrava no meio dessas 2 cidades. Entenda que uma das suas visitas aí, que apregoava dentro dessas 2 cidades, eles escutavam mais a palavra de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que lá em Antípolis, Paulo, quando apregoava a palavra de Deus, as pessoas se convertiam, as pessoas criam na salvação através da palavra de Deus. E sabe o que eu acho interessante, irmão? É que quando Paulo ele ia para Apolônia, que quando ele chegava lá naquele lugar, foi uma das cidades que perseguiu a Paulo. Foi de uma das cidades que, quando Paulo se converteu, lembra daquela passagem, quando Paulo estava indo para Damasco? E quando Paulo viu o clarão de Cristo dizendo: por que me persegues? E a partir daquele momento, Paulo ele se converteu ao cristianismo. E a Bíblia vai nos mostrar que Paulo era perseguidor. Todos sabiam disso, todos nós sabemos disso. Que Paulo ele matava os cristãos, ele torturava os cristãos. E lá em Apolônia existia vários cristãos transformados pelo poder de Cristo Jesus. Entenda, quando Paulo foi pregar lá, o povo olhou para Paulo e disse: oxe, é aquele menino aí, né? É aquele menino malvadeza. Só que quando Paulo começava a pregar, meu irmão, o poder de Deus era revelado sobre aquele lugar. O poder de Deus ele era mostrado para aquele povo. Aí sabe o que é que eu penso nos dias de hoje, que passa nas nossas vidas? É que quando a gente para pensar nos tempos o que éramos e que agora somos. Entenda que o povo vai olhar para você diferentemente se você tiver um bom testemunho. Entenda isso aí. Mas se você não tiver um bom testemunho para edificar, para curar, para salvar, para falar da palavra de Deus, as pessoas vão olhar para você como um inútil ou como um mentiroso. Só que Paulo ele mostrou diferente. Entenda isso. Paulo ele foi falar de Cristo já transformado, curado e vivo para viver a vida de Cristo Jesus. E quando Paulo começou a pregar nessas cidades, irmãos, o povo se converteu em massa. Não só aqui, mas também na Antioquia e outras cidades daquela região. Tessalonicenses ele se encontrava no meio. E ele tinha uma dificuldade muito grande para se converter a Cristo. Por quê? Porque a cidade de Tessalonicenses era dominada pelos judeus. Os judeus eles apregoavam sobre o Alcorão. Os tessalonicenses eles ouviam mais falar
do Velho Testamento do que a boa nova, que é Cristo na cruz, que morreu e que ressuscitou no terceiro dia. Atos dos Apóstolos, querido, no capítulo 17, como lemos, ele vai dizer, ele vai nos mostrar clara pela coerência e atitude de Paulo, que eles continuavam enfrentando a oposição, podemos dizer. Eles se formavam na posição e diziam: eu sou cristão, meu irmão, então eu tenho que defender essa crença. Eu sou cristão e eu tenho que falar do amor de Cristo. Eu sou cristão e tenho que botar a mão no arado. Eu sou cristão e tenho que fazer a obra do Senhor até que Ele venha. Aí quando a gente volta para os dias de hoje, meu irmão, ela vai nos mostrar o contrário. A gente vai, hoje a igreja está nos mostrando um povo fraco, um povo desanimado, um povo sem coerência, um povo desobediente, um povo que não ama o próximo, um povo que vive o seu eu, mas não vive o eu dessa mulher, dessa jovem, desse ministério. Para ele é ele, mas para a igreja é a igreja, deixa a igreja de lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estamos vivendo um tempo, irmão, da pior espécie de cristão. Oh, Jesus, é tão difícil falar isso aqui, mas eu preciso pregar. Eu preciso pregar, irmãos. Eu preciso dizer que na igreja de Tessalonicense, passando para o dia de hoje, não tem nada de diferente. Porque o povo queria ouvir as heresias do mundo. O povo queria ouvir, podemos dizer, o catolicismo, agora imagem. É melhor você pagar promessa quebrando o seu corpo, mutilando o seu corpo. E voltando para o dia de hoje é diferente. Tessalonicense, ele transbordava algo que hoje respinga sobre essa igreja, sabe como? Crente que não obedece líderes, crente que quer ouvir mais a você do que ouvir um conselho ou uma exortação do seu líder. E bate o pé e diz: é eu que estou certo, e ponto final. Aí quando chega um líder para dizer: não faça isso não, e olha, dentro da palavra de Deus, tapa o ouvido e bate por retirada. Parece o diabo, Deus me perdoe, porque o diabo sai quando a gente fala de Jesus, não é assim? Crente está assim, meu irmão. E aí quando a gente vai, amados irmãos, para essas tais dificuldades que inevitavelmente tinha na igreja de Tessalonicense, as questões sobre justiça de Deus, os valores de Cristo, Paulo lutou, pregou a palavra genuinamente, verdadeiramente pura, que cura, que salva e que liberta e que leva para o céu. Paulo, quando chegou lá em Tessalonicense, ele disse: agora eu cheguei, agora eu vim falar de uma palavra que cura, que salva e que liberta e que leva para o céu, minha coordenadora. Tem crente hoje que não quer nem falar de Jesus, rapaz. Tem crente hoje que foi liberto, que recebeu a bênção, que saiu das drogas, que saiu da maconha, que saiu da bebedice, mas quando vai falar para uma coisa, não vou não, porque senão eu tenho medo de levar uma lapada, eu tenho medo de levar um empurrão. Vai falar de Jesus como Paulo fez em Tessalonicense. Ele chegou dia de sábado e enfrentou aquele povo dizendo: Jesus cura, rapaz, Jesus salva e leva para o céu. Aleluia! Mas sabe o que isso nos mostra, irmãos? Nos mostra a ousadia de um cristão. Um cristão que tinha uma vida errada. Um cristão que tinha uma vida de sangue nas mãos. Um cristão que não queria saber de Jesus Cristo. A Bíblia vai nos mostrar que Paulo mudou. E que ele fez tudo diferente. E que ele apregoava a palavra de Deus e principalmente o amor de Cristo em todo lugar que ele andava. Aí Paulo, ele escreve no versículo de número 3 de 2 Tessalonicenses o seguinte texto: escute. Sempre devemos, ele dizendo isso para o povo, através da carta que enviaram,
sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós. Como é que razão? Porque a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um de vós experimenta de uns para com os outros. Sabe o que Paulo estava dizendo assim? Ele começou a pregar a palavra através da carta. Ele disse, quando o povo começou a ouvir a boa nova, a Bíblia nos mostra que muitos começaram a se convencer ou se converter. E quando começaram a orar e ouvir a palavra de Cristo, começaram a mudar as atitudes. Aí a Bíblia nos mostra que aquele povo começou a se converter, minha coordenadora. Opa, Jesus chegou! Jesus chegou! Jesus chegou! Paulo pregoava e o povo se convertia. Paulo falava de Cristo e o povo aceitava. Paulo falava de Jesus e o povo dizia: esse é o caminho. Deixa eu dizer algo aqui que desceu agora do céu. Quando você fala de Jesus, quando você fala de Jesus, pessoas se convertem. Quando você fala de Jesus, as pessoas deixam as drogas. Quando você começa a pregar Cristo, as pessoas não têm mais pensamento de se matar. Quando você fala de Jesus, a liberdade chega, o refugiado chega, o amor chega. Quando você fala de Jesus, a multiplicação. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Aí quando a gente vai ver a vida desse povo em Tessalonicenses, a gente começa a pensar, como é que esse povo vivia? Como é que esse povo sobrevivia? E ele vai nos mostrar que o povo era perseguido demais, irmãos. O povo ele passava por situações terríveis. Quem falasse de Jesus, do cristianismo, era obviamente perseguido. Só que aqueles que se converteram, aqueles que buscaram a presença de Deus, eles não olharam essas dificuldades. Porque quando a gente começa a ler a palavra de Deus, aleluia, a gente vai lá para Mateus capítulo 5. Você quer ver a porção de que Cristo pode derramar sobre a tua vida? Vamos lá em Mateus capítulo 5, eu vou ler para você, viu? Oh, glória, você vai dar glória, aleluia, porque Cristo é o nosso socorro. Aleluia! Cristo estava lá nas montanhas, pregando a palavra de Deus. Aí ele nos dá a porção, o segredo de adorar Ele em meio a situações, em meio a perseguições, meu auxiliar. Aí no capítulo 1, seguindo a leitura, ele vai dizer o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Quando fala discípulos, não é só os 12 não, viu? É uma multidão que acompanhava Jesus. E abrindo a boca, os ensinava dizendo, presta atenção, olha o segredo, moleque. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem o quê? Porque por causa da justiça, porque dele é o reino de Deus.
o inimigo se levanta contra a nossa vida. Às vezes você senta no seu cantinho e diz mesmo assim: Senhor, será que eu vou conseguir? Eu não estou aguentando mais. Às vezes as pedras vêm contra a gente tem nem escudo para se defender, humanamente falando, mas a palavra do Senhor, ela nos dá a certeza da vitória quando estamos em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Vale a pena passar pelas aflições e dando glória. Vale a pena passar no meio dos escarnecedores e dando glória, rapaz. Vale a pena passar no meio daqueles que te apontam e dizendo: quem está no meio é o Cristo ressurreto, aquele que um dia vem me buscar, Rodrigo. Ele vive, e sua palavra vive, a sua palavra vive, a sua palavra vive. Oh, amada, entenda algo importante para a sua vida nesta noite, que é a igreja que reconhece sua localização espiritual. Como a igreja de Tessalonicenses reconheceu, não teria sido difícil para os crentes de Tessalonicenses, irmãos, se não se tivesse tão distante da vida da igreja. Aquele povo não tinha um conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que o seu povo pega por falta de conhecimento. A igreja estava fraca. A igreja não tinha uma esperança, porque só ouvia de um lado. Ele estava localizado na Mesopotâmia, no limite da missão da igreja. A igreja não tinha um significado maior de chegar até lá. Muito longe da Etiópia, de onde o trabalho era dirigido e que também era feito pelo Evangelho de Cristo. Paulo os incentivou a valorizar sua localização espiritual, irmãos, porque uma vez ele, no meio dessa diversidade, eles seriam bênção para com Cristo. E a Bíblia vai nos mostrar que eles perseveraram depois que receberam esta carta e depois que Paulo chegou para pregar a palavra de Deus. Eles são a igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor de Jesus Cristo. E quando ele nos mostra essa passagem, essa parte, ele vem nos dizer algo da nossa vida e hoje. Ele vem dizer que em meio às tribulações, em meio do local que você esteja, é importante que você esteja com o Filho e com o Pai e com o Espírito Santo. A igreja cresce, a igreja cresceu naquela época em Tessalonicenses, porque eles depois começaram a obedecer. Entenda que quando a igreja é formada como a nossa, e que existe um corpo ministerial, e que existe um líder, acima de tudo, que Deus propôs sobre as nossas vidas, quando a igreja começa a entender que essa liderança ela foi levantada por Deus, irmãos, a igreja cresce, a igreja se torna uma igreja séria, a igreja se torna uma igreja sucinta e também podemos dizer exemplo para o mundo. Quando a igreja tem liderança e o povo faz-se a ser a liderança, a igreja cresce com vários aspectos. A igreja começa a crescer saudavelmente, a igreja começa a crescer verdadeiramente dentro do amor. Que amor é esse, presbítero? Um amor de você olhar para sua irmã e não reconhecer os defeitos dela, mas sim as virtudes. O amor de você chegar para algum irmão que esteja falando ou fazendo algo de errado e sentar perto dos dele e dizer: Jesus não está se agradando. A igreja, quando cresce, é quando você vê o pastor rindo e não gemendo lá. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quando você vê o presbítero de cabeça baixa orando, você se alegra? Aí quando você vê os seus pastores ali, chorando, gemendo, com peso nas costas, vocês se alegram com isso? Agora, geralmente,
De onde parte isso? Esse silêncio é ensurdecedor, não é, meu irmão? De onde parte esse sofrimento do seu líder? Oh, Jesus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai nos mostrar em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao 5, o seguinte texto, vê só. Veja a preparação do seu líder. Veja o que eles têm que ser para transmitir para você, e às vezes você é ingrato. Pastor passa a noite estudando para te ensinar, rapaz. Pastor deixa de levar a coordenadora para uma pizzaria para comer uma pizza, para estar estudando para te dar a palavra que te liberta, que cura e que vai te levar para o céu. Aí tem tanto crente ingrato que não edifica a sua igreja com a obediência, que não edifica a sua igreja com um simples gesto de dizer: pastor, eu te amo, pastor, eu estou aqui para te ajudar, mas não me resposta. Traz problemas para dentro da igreja. Glória. E o pastor aqui gemendo, chorando, dizendo: eu vou até o fim, a ovelha querendo passar por cima dele. Aí lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 11, dizendo mesmo assim. Isso é a qualificação que Deus manda para a gente, tá certo? Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar. Apacentai, olha lá, irmãos, respeita isso, bota isso em teu coração e diz: pastor, obrigado, porque o Senhor existe na minha vida. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, vocês. Tenham cuidado dele, ele cuida de vocês, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. Esse pastor daqui não quer dinheiro não da igreja não, ele trabalha, viu? Mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao seu rebanho, rapaz. Aí ele prossegue dizendo: e quando apareceu o sumo pastor, alcançareis o incorruptível da coroa da glória. Semelhantemente a vós, jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aleluia! Isso é uma igreja saudável. É uma igreja que pega na mão do pastor e diz: pastor, eu estou aqui. É uma igreja que caminha com ele, olhando para as aflições e dizendo: pastor, eu te ajudo. É olhando para as dificuldades da igreja e dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, rapaz. Aí lá em Tessalonicenses, voltando, ele vai dizer que o povo não tinha essa perspectiva de vida, porque o povo era perseguido. O povo tinha uma calúnia sobre as suas vidas, né? E qual seria essa calúnia? O povo apontava, perseguia e matava o povo de Tessalonicenses. E quando Paulo começou a pregoar, aquele povo se converteu. Igreja, entenda algo da parte de Deus. Quando existe algo de errado dentro de uma igreja, quando existe alguma coisa, algo que vem adorar a outro Deus, porque tem crente assim, viu? Tem crente que vem para dentro da igreja, senta no banco, vai estar pensando na novela das 7. Tem crente, irmãos. Isso é Deus falando, viu? Não leva para o pessoal. Glória a Deus! Aleluia! E traz os seus filhos para a igreja. E ao invés de dizer assim: filho, você vai para a igreja para ouvir a palavra, pega o celular e dá para o menino aqui dentro do culto.
Onde é que você está edificando seu filho? Jovens que vêm para a igreja, que ao invés de estar ouvindo a palavra e acatando no seu coração, está ali conversando e mexendo em jogos dentro de videogame, dentro do seu celular. Ah, Jesus! A igreja unida é aquela que vem para ouvir a palavra de Deus. É aquela que sai de casa, bota a melhor roupa, porque você não vai estar se apresentando para mim, não. Eu não quero ver teu status, não, irmão. Eu quero ver a tua oração, rapaz. É aquele que bota a melhor roupa e vem no caminho marchando dizendo: sai da frente, Satanás, que eu vou para a casa do papai adorar. Aí quando chega aqui, presta atenção na palavra, presta atenção nos louvores, dá glória, aleluia. E se tiver alguém atrapalhando, meu irmão, fica na rua, para com isso, senão você não vai no céu, rapaz. Essa é uma igreja firme, é uma igreja que tem compromisso com o seu pastor, é uma igreja que dá testemunho dela, é uma igreja que dá satisfação, rapaz. Porque quem não dá satisfação ao pastor, o diabo vem tomar a tua satisfação e vai te levar para o inferno. Aí Tessalonicenses começou a ouvir a palavra de Deus, irmãos. E o que eu acho interessante nessa passagem, para terminar, é que esse povo começou a dizer dentro dos seus corações: epa, tinha alguma coisa errada que a gente estava fazendo. Eles reconheceram que Jesus era a opção certa. E a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que os irmãos em Tessalonicenses começaram a adorar a Deus. Sabe o que é que isso me mostra? É que Tessalonicenses estava no meio dessas duas cidades, sim ou não? Está aqui, as duas cidadezinhas. Aí quando Tessalonicense começou a se mortificar, quando Tessalonicense começou a entender o verdadeiro evangelho de Cristo, quando aquele povo começou a se converter, quando aquele povo começou a entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele voltou lá para o seu lugarzinho. Mas essas duas cidades começou a ver Tessalonicense como orgulho, como exemplo, como ponto de pregação da palavra de Deus. Escute, deixa a sua igreja ser exemplo nesta noite. Deixa a sua igreja ser o centro de Cristo. Deixa a sua igreja ser a palavra genuína. Deixa a sua igreja ser Cristo vivo neste lugar. Quando você faz isso, irmãos, a tua comunidade muda, o teu coração muda, a tua vida muda. O pessoal vai olhar para você com outros olhos dizendo: esta tem uma casa forte, esta vive em comunhão com os irmãos, essa sabe da palavra de Deus. Portanto, nessa noite, aprenda a entender o propósito de Deus na sua vida, como foi dito aqui pela minha dirigente, minha conselheira. Ela disse que é importante você identificar o que você foi chamado. É você aprender a não ser covarde e fazer a obra do Senhor. Seja como os irmãos de Tessalonicenses, seja o centro agora. Não o centro de você, mas o centro da palavra. Amém? Eu queria pedir à igreja que fique de pé. E eu vou